a relação simbiótica. Os pais que controlam seus filhos adultos. Tem dúvidas? É só mandar para cá a partir de agora. A psicóloga em sua casa, com Samira Pires. Samira Pires já está conosco aqui. Tudo bem, Samira? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só agora o próximo desafio do dia. Encontrar aqui o microfone de Samira. Samira, vamos falar sobre esse tema importante, né? Não é muito comentado e por isso que a gente tem que trazer esse debate à tona. Os pais que controlam seus filhos mesmo depois de adultos. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: é um excesso de cuidado por parte dos pais ou realmente é manter o controle? Depende de cada história, né? De cada corpo. Mas o que a gente tem visto muito, né, atualmente, é que, por exemplo, a adolescência ela tem se estendido, né? A gente já vê em algumas classes sociais, pesquisas mostram que a adolescência tem acabado com 23, 24 anos, né? Então, você vai ver que é geralmente ali quando o jovem está saindo da faculdade, né, da cidade, está terminando a graduação. Então, depende da classe social também, né? Porque se for uma classe social menos favorecida, com muito menos idade, né, essas pessoas já estão, de fato, trabalhando, né? Mesmo que não seja aí permitido, mas isso existe, né? Não tem como a gente fechar os olhos. Então, a gente vê uma mudança muito grande no modo que os jovens eles têm lidado com essa questão da independência. E isso vem de algum lugar. Muito tem se visto, né, geralmente, que isso vem também de uma dependência que os pais, né, têm desenvolvido desses filhos. A gente tem se individualizado muito, né? Então, os núcleos familiares têm ficado cada vez mais isolados. Então, a gente não se vê mais como comunidade, a gente se vê como um núcleo familiar. Então, a gente fica voltado simplesmente para esse núcleo, a gente esquece de olhar para o que está ao redor. E é o que acontece, muitos pais, muita mãe, muito pai, é importante falar que é pai e mãe, porque muita gente fala só da mãe, né? Que o que é que acontece? O campo existencial, na psicologia a gente chama de campo existencial a possibilidade de existência, aquilo que faz com que eu queira viver, aquilo que me dá alegria, que me dá prazer, que brilha meu olho, que aquece meu coração. O que é que faz isso? E aí a gente vê muitos pais em relacionamentos, em casamentos, né, muitas vezes sem alegria, fracassados. Então, eles jogam no filho todo o prazer da vida, toda a condição de existência no corpo desse filho. Então, eles começam a viver para esse corpo, né? Durante a gravidez, há, de fato, uma relação única, é um corpo só. Mas a partir do momento que essa criança sai, que é cortado, né, o cordão umbilical, é necessário a gente começar, né, existe ali os primeiros meses, né, que a criança depende completamente da mãe, por exemplo, né, a introdução geralmente do pai, para fazer também uma quebra dessa relação simbiótica, que a gente chama de simbiótica, né, entre mãe e filho, que está num corpo só. Pontuar, né, o que é a relação simbiótica. A palavra simbiótica ela vem do termo simbiose, um conceito que é trabalhado na biologia, que significa viver junto. E geralmente está ligado a organismos que, mesmo de espécies diferentes, eles passam a sobreviver na dependência um do outro, né? E muitas vezes se trata de parasitas, né, que estão ali naquele organismo. Então, pode ser uma relação negativa. E aí a psicologia pega emprestado esse termo, né, da biologia para falar sobre essa relação em que, por exemplo, o pai e a mãe não conseguem se desgarrar, né, desse filho e fica ali dependendo da existência desse filho para poder existir. Então, isso é super complexo e perigoso, porque você começa a ter um controle, de fato, achando que você está cuidando, e aí você acaba destruindo o campo existencial do seu filho. Ele não vai saber viver sem você, se você morre, por exemplo, né? E fazendo com que ele não tenha uma independência, que é o curso natural. Então, a gente vai ter a criança e ela vai passar por um período de independência, para ela entender que o mundo não gira em torno dela,
né? Que existem outras pessoas no mundo que não são os pais, que os pais não sabem de tudo. Então, é super importante ter essa consciência que é um processo que deve ser natural de independência desses corpos. Então, qual é a profunda diferença, principalmente para os filhos que estão nessa situação, compreender o cuidado e compreender essa codependência? Ah, é só um cuidado ou não, já é um controle? Qual é a diferença? Assim, quando você começa, geralmente assim, quando você começa a sentir, isso aparece na clínica o tempo inteiro, nas rodas que eu faço rodas de conversa com mulheres, isso aparece o tempo inteiro, né? Então, quando você começa a sentir assim, eu não vou fazer isso aqui não, porque minha mãe vai ficar triste, meu pai vai ficar aborrecido, isso aqui entristece o meu pai. Mas e você gosta disso? Né? Aí, geralmente, existe uma compra do desejo do jovem, do adolescente, né? Ou seja, eu estou pagando a sua comida e você vai ter que fazer o que eu quero. Então, você compra o poder de decisão desse filho. Você não tem argumento, você não consegue conversar, você vai comprar. E esse tipo de relação vai ser a relação que esse jovem, que esse adolescente vai levar para a vida dele. Então, ele vai ver as relações dessa maneira. Então, é tanto que a gente vê muito na nossa sociedade, né? Em relação às mulheres, isso é muito maior. Então, por isso que a gente tem uma cultura de que o homem paga tudo e que há o velho da lancha, né? Que vai pagar tudo para ela. Então, ela cresceu com o desejo dela sendo comprado dentro de casa. É uma reprodução, né? Ela vai reproduzir lá fora que o desejo dela tem que ser comprado mesmo. Então, é complicado. Então, o limite é quando você começa a pensar assim, eu vou me sentir culpada porque eu estou saindo, né? Porque eu estou indo em um lugar que minha mãe não gosta, que minha mãe não permite, que meu pai não acha legal. Eu, com 24 anos, com 23 anos, trabalhando, muitas vezes estudando e podendo decidir sobre o meu corpo, né? Uma pergunta que quero fazer aqui é sobre quem controla, por exemplo, pai ou mãe que controla o filho, é uma sensação realmente de carência? O que é isso? É a dependência emocional. Por exemplo, eles não têm isso, né, da existência do campo existencial maior, ou seja, eles têm uma dependência da existência do filho para poder existir. Então, eles jogam todas as expectativas nesse filho e aí eles acabam sufocando esse filho. Então, o controle desses pais está muito ligado a um problema emocional que esses pais têm. Quando você vê um pai e uma mãe controlando de uma forma ali, né? Uma coisa é você realmente ter cuidado. O que é que o pai e a mãe faz? Eles têm que ter um papel de aconselhamento, né? Isso. De dizer, olha, tem esse caminho, por esse aqui eu acho que não é legal, você pode sofrer, mas a decisão é do filho. No caso é diferente, é um conselho e não querer dominar totalmente, né? Isso, você vai aconselhar, você vai se colocar à disposição, dizer, olha, eu estou aqui, né? Esse caminho eu não acho legal, se você for por esse caminho e você sofrer, eu estou aqui, né? Eu estou aqui para te acolher, te proteger, mas a decisão é sua. Se fosse eu, não iria, mas o corpo é seu, entende? Então, é um diálogo, porque quando você não faz isso, a chance desse corpo, por exemplo, na vida adulta, entrar em relacionamentos abusivos e tóxicos é altíssima. Por quê? Ele aprendeu que quem gosta dele, quem ama ele, pode controlar e dominar a vida dele. Então, isso entra em um nível que pode causar uma morte. Ou até mesmo seguir outros caminhos ruins, né? Com certeza, né? E isso vai para as relações de trabalho, vai para as relações de amizade. Então, você vai ter aquele jovem que os amigos vão estar ali o tempo todo controlando, fazendo chacota. Por quê? Indo para o mundo do crime, ele né? não sabe escolher. Sim, ele não sabe escolher, né? Ele precisa o tempo inteiro que alguém diga o que ele pode ou não pode fazer. Ele não cria independência, ele não cria autonomia, ele vai ficar sempre dependente. Tem uma relação que quando qualquer pessoa, né? A gente está falando aqui de relação de pais e filhos. Então, quando a gente tem uma dependência por alguém, do outro lado, essa pessoa, né, que tem essa outra pessoa que está dependendo dela, ela passa a desenvolver uma codependência. Então, ela passa a depender da dependência do outro. E aí, quando o outro não faz, ou faz coisas, né, que magoam ou que não é o esperado, essa pessoa vai sofrer porque ela acha que ela não está sendo amada.
Então, assim, eu tenho uma dependência, ou a pessoa tem uma dependência sobre mim, e aí toda a minha vida tem que ser pautada sobre a dependência dessa pessoa sobre mim. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou estar magoando essa pessoa, então eu estou dependendo do que essa pessoa precisa para viver. E não mais dos meus desejos, das minhas próprias experiências, né? Mas da experiência do outro. Muito bem, 9 horas e 57 minutos, nós estamos falando sobre os pais que controlam os filhos adultos. Agora vamos trazer a pergunta de Michel Almeida. Eu gostaria de saber da Samira, em sua experiência profissional, se a mesma já se deparou com situações em que, por exemplo, o controle, essa dependência do filho em relação aos pais é tão enorme, em que chega a um certo ponto de influenciar diretamente no relacionamento, naqueles filhos que são casados. Como assim, Michel? De querer controlar essa relação matrimonial? Isso, na verdade eu gostaria de ouvir, na sua experiência profissional, se você já se deparou com situações em que as pessoas relataram problemas em que essa dependência, esse controle dos pais chegaram a um certo ponto em que estava atrapalhando diretamente o relacionamento do casal. Todo dia. Principalmente as mulheres, né? Elas chegam com uma demanda de não aguento mais esse casamento, isso aqui me faz sofrer muito, mas eu não posso separar por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Há também muitos relatos de homens que se envolvem com mulheres que aí a família, a mãe e o pai têm como filha, né? Eles têm assim uma relação como filha e não conseguem separar isso, e aí não tem como entrar outra pessoa aqui porque ela é como uma filha minha. Isso acontece com os homens também, de serem vistos como filhos ali, mas é interessante que isso acontece mais, pelo menos na minha experiência clínica, com as mulheres, né, que são tratadas como filhas ali. E aí a pessoa vai para terapia porque ela tenta encontrar um meio de sair dessa relação por conta que não tem o apoio da família para fazer isso, que diz o tempo todo que é melhor para o corpo dela e tenta controlar isso, né? E aí isso é adoecedor, né? A pessoa perde ali a própria condução dos seus desejos, do seu corpo, por conta disso. Então, Samira, faço a última pergunta aqui. Como sair da prisão dos pais controladores? Olha, é tão complicado porque, na verdade, os efeitos na mente, né, no processo dessas pessoas é de violência psicológica. A pessoa acaba não aprendendo o que ela quer, o que ela gosta, achando que ela está o tempo todo errada, que ela é doida porque ela está querendo fazer isso ou aquilo que é considerado pela família, pelos pais, uma coisa absurda. Então ela começa a questionar a sua própria sanidade mental, né? E é um risco muito grande também. A gente via lá, quando Freud começou a estudar, né, a psicanálise, os casos das mulheres que tinham histeria, né, a gente vê uma diminuição muito grande dos sintomas, que eram geralmente as mulheres, a grande maioria eram as mulheres que passavam por isso, que era aquele corpo que parava de enxergar com um olho bom, não tinha nenhum problema, e aí ela parava de enxergar, e aí fazia todos os exames e ela estava enxergando, e quando utilizava a hipnose, quando ela estava hipnotizada, ele perguntava que cor é essa, e a mulher dizia, é tal cor, aí quando tirava da hipnose ela estava cega, né? A mesma coisa que não andava. E aí, com o tempo, as repressões em relação ao corpo da mulher ele foi diminuindo, e essas histerias foram diminuindo também. Então, a gente percebe que esses corpos vão somatizando. Então, hoje a gente não tem mais, em grande quantidade, esses sintomas psicossomáticos, né, que a gente chama hoje assim, mas a gente tem a depressão, a ansiedade, a crise psicótica. Então, geralmente, esses corpos que estão sob um controle, que eles não sabem quem são, eles ficam criando uma realidade imaginária para sair dessa situação que eles vivem. E um grande perigo é a pessoa surtar, né, entrar em uma crise psicótica. E a gente tem que saber disso e entender que esse tipo de controle dos pais em relação aos filhos
é doentio. Você acaba com o campo existencial do seu filho, ele não tem independência, não tem autonomia. E muitos pais acham maravilhosos que esse menino aqui é perfeito, ele me obedece em tudo, ele não faz isso, não faz aquilo. Mas então você está podando essa existência que ele não consegue nem saber do que ele gosta. Isso é ruim, né, para o futuro. Quando você morrer, né, o que vai ser desse corpo que depende de você? É verdade. Samira, um abraço para você e um bom final de semana. Obrigada para vocês também. Até a próxima. Viu? Até a próxima.